Olá, bom dia, luzes do dia. Como que passaram o final de semana? Foi tudo bem aí com vocês? Nossa, comigo foi muito bem. Ó, melhorei um pouquinho do meu pescoço. Hoje já tô sem o colete, tá vendo? Tô um pouquinho dolorida ainda, tá? Então, se eu ficar um pouquinho durinha aqui, releva a tia Dani, tá bom? Eu já tô melhor, graças a Deus. Já já, ó, estarei nota 10. Falando em nota 10, hoje nós vamos ter a nossa atividade avaliativa de história. Estão lembrados que sexta-feira nós fizemos toda a correção de história? Então, hoje nós vamos fazer a nossa atividade avaliativa, tá? Então, antes de nós começarmos a nossa atividade avaliativa, nós vamos fazer a oração do dia. Vamos fazer a oração para que nós tenhamos um dia maravilhoso? Então, vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Senhor Jesus. A aula já vai começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos a trabalhar e a estudar. Abençoe a nossa sala, a nossa escola e o nosso lar. Amém. Que nós tenhamos um maravilhoso dia, uma maravilhosa semana, tá? Então vamos. Vamos para a nossa atividade avaliativa. Nossa atividade avaliativa de hoje vai ser de história. Então, eu já mandei a atividade lá no e-mail da família. Então, vocês já estão com a atividade impressa aí com vocês? Já? Beleza. Quem não pôde imprimir, sem problema nenhum. Pode pegar lá o caderno, uma folha em branca limpinha, para nós começarmos, tá? Já está com o estojo em mãos? Acomodadinho num lugar tranquilo? Então vamos nessa que é bom a beça. Então vamos lá. Primeira coisa, ó, deixa eu pegar o laser aqui para que nós possamos começar. Ó, nome e a data de hoje. Hoje é dia 22 de junho, tá? Nós já estamos na metade do ano, pessoal. Estamos entrando com o pezinho em julho já, hein? Já vamos começar a passar da metade do ano. E aí nós vamos escrever, ó, para quem vai copiar, é lógico. História, grupo 2. E aí, o que nós temos aqui na atividade? Leia este texto para responder as questões 1 a 3. Então, as questões 1, 2, 3 têm a ver com esse textinho aqui. Vou fazer a leitura com vocês, mas depois quero que vocês façam a leitura sozinhos. A leitura faz parte da atividade avaliativa, pessoal. Lembra que nós estamos naquele processo de trabalhar a leitura? Precisamos deixar a leitura de vocês fluente. Não tem outro caminho sem ser o treino. Então, precisamos treinar, tá? Vou ler junto, depois vocês. Quando eu nasci, meu pai logo se encarregou de registrar este acontecimento. Sem perder tempo, buscou sua máquina fotográfica, a filmadora, e, cheio de emoção, foi para o hospital com minha mãe registrar tudo. Em seguida, ligou do celular para os meus avós, avisando que estava tudo bem. Foi ao jornaleiro comprar o jornal do dia e a revista da semana. Tudo isso para registrar o que se passou durante o dia e a semana do meu nascimento. Tudo iria fazer parte do meu álbum. Já na manhã seguinte, bem cedinho, o meu pai foi ao cartório registrar o meu nascimento, isto é, providenciar minha certidão de nascimento. Pronto, desde então sou um cidadão brasileiro. Então, pessoal, esse texto aqui, para vocês responderem a questão 1, 2, 3, vocês vão precisar entender, interpretar qual é a mensagem desse texto, tá? Primeira coisa, antes de começar a prova, por isso que eu estou dizendo, leia o texto de novo e entenda qual que é o recado, qual que é o assunto que o texto está nos trazendo, tá? Em história, o que nós trabalhamos? Trabalhamos sobre memórias,
sobre a nossa história, né? Sobre a nossa história, sobre as memórias individuais, memórias coletivas. Trabalhamos também sobre os documentos históricos. Lembra que tudo que aconteceu na nossa história fica registrado e precisa ficar registrado, porque se não tiver esse registro, como que nós vamos ter acesso ao passado? Só conseguimos ter acesso ao passado através dos registros históricos, tá? Dos documentos históricos. E aí nós falamos sobre as fontes históricas. Vamos lembrar sobre as fontes históricas, ó. As fontes escritas, as fontes iconográficas ou visuais. Nós falamos sobre as fontes históricas orais, fontes audiovisuais e sobre as fontes arqueológicas, tá? Nós também comentamos sobre isso. Então, mediante a todo esse trabalho que nós fizemos, a toda essa teoria que nós estudamos, né, sobre memória, sobre a nossa história, sobre o passado, sobre a importância de nós sabermos do nosso passado, nós vamos fazer a atividade avaliativa de hoje. Então, vamos começar pela primeira pergunta. Número 1. O principal assunto abordado foi. Então, deste texto aqui, pessoal, qual foi o principal assunto abordado? Opção A: o nascimento de uma criança. B: a confecção do álbum de nascimento. C: a divulgação do nascimento da criança. D: a certidão de nascimento. Então, pessoal, aqui nesse texto, qual foi o principal assunto? Que o texto quis contar, né? O que o narrador quis contar para vocês mediante todos esses acontecimentos que ele relatou, né? Qual que foi a mensagem que ele quis trazer para o leitor, ou seja, para vocês? Foi sobre o nascimento da criança, foi sobre a confecção do álbum de nascimento, foi sobre a divulgação do nascimento da criança ou foi sobre a certidão de nascimento? Faça a leitura de novo sobre esse texto depois que nós conversamos sobre isso. Tenta entender, tenta compreender qual que foi o recado principal que o texto quis trazer para vocês. Vamos trabalhar a interpretação aí? Vamos? Então vamos lá. Pessoal, quem está copiando a prova não precisa copiar o texto, tá bom? Vocês só vão colocar assim, ó, História Grupo 2, número 1. O principal assunto abordado no texto foi, e aí daqui para cá vocês vão começar a copiar, tá? O texto aqui não precisa, tá bom? Então vamos lá. Leia o texto novamente para responder. Depois, né, na próxima página, fala o seguinte: identifique as fontes históricas citadas no texto e classifique-as como pessoais e coletivas. Então, vamos lá. Nós falamos sobre os documentos históricos, né? Para nós termos acesso à história, ao passado, nós temos que ter os documentos, porque senão, como que nós vamos saber aquilo que já aconteceu, se nós não estávamos presentes naquele acontecido? Ou se pode até acontecer de acontecer alguma coisa, uma memória pessoal, e nós acabamos esquecendo. Então, quais são as fontes históricas que deixam registrados esses acontecimentos para que a gente não esqueça, para que a gente possa ter acesso? Nós falamos sobre isso, ó. Vou dar aqui um resuminho, mas lógico que cada um tem os exemplos do que são. Então, nós temos a fonte histórica escrita. Quais são as fontes históricas escritas? Lá no livro foi falado isso para vocês. Nós temos a fonte histórica iconográfica ou visual, né? Iconográfica ou visual é praticamente a mesma coisa, tá? Tá falando aqui, ó, iconográfica ou visual. Então, quais são essas fontes iconográficas ou visuais? Lá na teoria foi falado isso também, tá? Nós temos a fonte histórica oral, audiovisual e arqueológica. Todos os exemplos do que são cada uma delas foi falado lá na teoria com vocês,
tá? E aí, lá no texto, aqui nesse textinho, lembra que a pergunta 1, 2, 3 tem a ver com esse texto? Então, aqui nesse texto, pessoal, quais são as fontes históricas que foram citadas, tá? Escreve aqui quais foram. E depois que você escrever quais são as fontes históricas que aparecem no texto, você vai fazer um X. Se aquela fonte histórica for pessoal, ou seja, se aquilo que aparece no texto vocês acreditam que é uma memória pessoal, vocês vão pôr um X no pessoal. Se aquela fonte histórica que você escreveu, você acredita ser coletiva, ou seja, várias pessoas têm ou teve acesso àquele documento, vocês vão fazer um X no coletiva, tá? Então vamos lá. Número 3. Ainda no 3, pergunta referente àquele textinho que vocês acabaram de ler. Vamos ver o que ele fala. O álbum, o jornal e a revista são fontes históricas. Só que ela quer saber, a número 3, que tipo de fonte histórica que é essas 3 fontes aqui, ó. Álbum, jornal e revista. Então vamos lá. Opção A. São fontes históricas iconográficas e orais. B. São fontes orais e escritas. D. São fontes iconográficas e escritas. E. São fontes materiais e orais. Então vamos lá. Pega essas 3 fontes aqui. Qual dos itens que elas se encaixam? Nas iconográficas orais, orais escritas, iconográficas escritas e materiais orais. Apenas uma opção está correta, tá? Vê qual você acredita que se encaixa mais e faça um X, tá? Pessoal, como a tia Dani não pediu para que vocês estudassem a teoria, tudo bem de vocês consultarem nessa questão, tá? Porque eu sei que são muitas informações, então, de repente, vocês vão ter que dar uma relida lá na teoria para poder realizar. Não tem problema, pode estar fazendo essa leitura. Quando você faz essa leitura, essa pesquisa, você já está estudando e já está agregando conhecimento para você, tá bom? O importante é que você faça. Não pode pedir para nenhum adulto fazer para vocês. Combinadinho? Então vamos para a próxima. Número 4. Faça o que se pede. Então aqui já não tem mais nada a ver com aquele texto que vocês leram, tá? Aqui vai ser perguntas sobre o entendimento do assunto que nós estamos falando. Então vamos lá. Questão. Cada pessoa constrói a sua história e pode registrá-la através de álbuns, diários, e outros mais, né? Esse 3 pontinhos quer dizer que tem mais coisas. Então vamos lá. De acordo com isso aqui, ó, né? Que cada pessoa pode construir a sua história e registrá-la. Complete as frases com as palavras do quadro. Então nós temos aqui fotografia, história, historiador e pistas. Gente, o que é historiador mesmo? Historiador é o responsável por pesquisar, né, por estudar, investigar a nossa história, né? E ele estuda a nossa história através de onde? Através de como? Através de pistas, né? Vestígios que ele encontra. Então vamos lá. Pergunta A. A tananã é o estudo dos acontecimentos do passado. A quem é o estudo dos acontecimentos do passado? É uma dessas 4 aqui. Vê qual que você acredita que se encaixa mais. B. O trabalho do tananã é levantar tananã para compreender o passado. Então, qual dessas aqui vocês acham que dá para completar aqui que vai fazer sentido? C. Podemos conhecer fatos do passado. Aí aqui é através, tá, pessoal? Através de objetos e álbuns de. Pessoal, aqui tem um A, tá bom? Então tem um errinho aqui de ortografia, mas eu já estou falando para vocês, tá? É através.
de objetos e álbuns de... Então, qual que você acha que se enquadra aqui? Para conhecer os fatos do passado através de objetos e álbuns de... Do quê? Então, vamos lá. Questão. Enquanto fazemos nossa própria história, participamos também da história das pessoas que estão ao nosso redor. Escreva V para as frases verdadeiras e F para frases falsas. A. Nossa família também faz parte da nossa história. Verdadeiro ou falso? B. A palavra história significa conhecer o futuro. Pela história eu conheço o futuro, pessoal. Verdadeiro ou falso? C. Estudar a história não é importante para as pessoas conhecerem o passado. Tá certo isso, pessoal? Verdadeiro ou falso? D. Quando brincamos ou ajudamos um amigo, estamos fazendo parte da sua história. Tá certo isso? Lembra? História é tudo aquilo que nós vivemos, que fez parte da nossa vida, né? Ou alguém viveu e a gente teve conhecimento ali da história daquela pessoa. Então, mediante a isso, faça a nossa atividade avaliativa com bastante atenção, faça com calma, não precisa ter pressa para acabar. Se está na dúvida, leia novamente, não se desespere, não se aborreça, tá? O importante é nós fazermos, é nós treinarmos. É esse o nosso objetivo. E vocês tentarem entender o que nós estamos falando, tá bom? Então, nossa aula de hoje é apenas essa, que vocês já tiveram aí, né, as atividades extras por hoje. Então, ó, vou ficando por aqui. Um beijo imenso no coração de vocês e até amanhã. Tchau, tchau.